Oi, crianças, tudo bem? Que saudades de vocês, saudades dos nossos encontros, não é? Mas logo logo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar novamente. Deus tem o tempo certo de tudo. Isso tudo vai passar, tenho certeza. Então, como vocês estão? Seus familiares estão todos bem? Beijo em todo mundo. Gente, eu tô sabendo, Milena tá sabendo também, que vocês estão estudando uma história de um personagem muito legal esse mês de outubro. Não é, Milena? Que personagem que é? A Rainha Esther. Isso, a Rainha Esther, que legal! A história da Rainha Esther é muito legal. Tem muita aventura, tem romance, tem muita coisa legal, muita mesmo. A gente vai aprender muita coisa juntos. Então, eu acho que a gente vai aprender, que a gente pode falar, a gente não pode falar tudo, mas a gente pode falar uma coisinha, né, Milena? Será que a gente pode? Eu acho que não. Mas o que a gente pode falar é que ela foi fiel ao povo dela. E ao Deus dela. Gente, que história legal. E que bom que é como uma série, né? Que a gente vai estudando. Cada domingo a gente vê um episódio e a gente vai aprendendo coisas novas. Uma coisa muito importante, que hoje, na historinha de hoje, que eu acho que eu posso dizer, além disso que a Milena falou, é que a Rainha Esther, ela tomou uma decisão muito importante. Só que antes dela tomar essa decisão, teve uma coisa mais importante ainda que ela fez. Sabe o que foi? Ela orou. Isso, Milena, ela orou e ela mandou todo o povo orar para poder ela fazer uma coisa. Acho que eu não posso mais falar nada. Então, vamos assistir a aulinha, que Deus abençoe, que seja um domingo abençoado, uma semana abençoada, que a gente possa, sim, crescer no conhecimento da palavra de Deus, mesmo nessa correria, nas coisas que vocês estão fazendo tanto em casa, que eu sei que estão, tarefas, atividades, ajudar mamãe e papai em casa, né, Milena? Fazer tarefa da escola, tanta coisa, mas a gente tem que dedicar aquele tempinho, separar o tempinho para estar orando e para estar lendo a Bíblia, para aprender mais do Senhor, tá bom? Não esqueçam, crianças, daquele tempinho de ler a Bíblia e de orar. E aí eu queria deixar um versículo para vocês hoje, que está na nossa Bíblia, que diz lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele diz assim, viu, Milena? Orai sem cessar. É orar em todo momento, orar e falar com Deus. Então, falar com o nosso melhor amigo, contar tudo o que está acontecendo. E como a Rainha Esther fez, ela orou e pediu ajuda e orientação. Não vou mais dizer nada. Boa aula, crianças, um bom domingo, que Deus abençoe vocês. Um beijo, tchau, crianças. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vocês já agradeceram a Deus hoje pela vida de vocês, pela família de vocês, pelos seus amigos, pela igreja? Temos sempre que agradecer a Deus, porque Ele é muito bom conosco. Muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou e esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou e esteve comigo na hora da alegria e
sobre quão grande é o amor de Deus. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mais
Agora nós vamos assistir às nossas aulinhas. Um beijo, eu tô morrendo de saudade de vocês. Oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tia também está bem, pela graça de Deus. Nós estamos caminhando, né? Tem dias mais difíceis, tem dias mais agradáveis, mas nós estamos caminhando na presença do Senhor. E hoje nós estamos aqui para estudar mais um capítulo da série de Esther. Você já tem acompanhado a série, espero que você já tenha lido o livro todo de Esther. É um livro pequenininho, mas que fala muito ao nosso coração, tem muitas lições preciosas. Então, vai lá, pega a sua Bíblia, seu caderno de anotações, se você estiver anotando alguma coisa do livro de Esther. Nós vamos estudar hoje, o tema de hoje é sobre a oração, orar em todo tempo. Você vem acompanhando a série, eu acredito que você já tem visto o que Deus fez e o que Deus ainda vai fazer na vida de Esther, na vida do povo dele, no povo de Israel que estava longe da sua terra. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos ajude a gente a entender a sua palavra e aplicar essas verdades que nós vamos estudar hoje ao nosso coração, à nossa vida no dia a dia. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigada porque no domingo nós paramos as nossas atividades para juntos como igreja orarmos, buscarmos o Senhor através do estudo da sua palavra, ouvirmos as pregações, as lições. Como é precioso para nós, como o Senhor é bom, o Senhor é tão bom, Pai, que tem nos abençoado, tem nos dado uma igreja para compartilharmos, para aprendermos. Muito obrigado, Senhor, e que a gente possa aprender cada dia mais e pôr em prática as verdades que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Dai-nos coração obediente, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu trouxe uma ilustração para fazer para vocês, agora no início da nossa aula. Essa foi uma florzinha que o Flauber deu para as meninas agora no aniversário, um lírio. E aí eu quis trazer, porque na mesma haste do lírio, um abriu primeiro e ela já está murchinha, a folhinha, a florzinha. E o outro ainda está bem vivo, muito bonito, né? Muito cheiroso também. Eu quero comparar esses dois lírios à nossa vida de oração. Se a gente não orar, a gente vai ficar assim, ó, murchinho. E se a gente cultivar uma vida de oração, de leitura da palavra, nós vamos ficar assim, ó, viçosos, fortes, bonitos, cheirando bem, mostrando ao mundo quem é o nosso Deus. Se a gente não ora, a gente não vai ter força para resistir no mundo, no dia mau, a gente não vai ter forças para obedecer aos nossos pais. Então, que a gente possa colocar isso na nossa cabecinha, tá bom? Olha, a vida de oração. Se eu não oro, a oração é como se fosse um combustível, né? A gente podia comparar um carro. Como é que o carro anda? Ele anda através do combustível, né? Ou outros meios aí mais modernos. Mas por enquanto a gente tem através dos combustíveis, né? Se a gente não colocar combustível no carro, nosso carro não vai funcionar. Então, do mesmo jeito é a vida da gente, é uma vida de oração. Se nós não orarmos, nós não vamos poder caminhar bem. Por quê? Porque tá faltando a força de Deus em nós. Quando nós oramos, queridos, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu confio no Senhor. Deus, tu és poderoso e eu preciso da tua ajuda. Então, é isso que a lição de hoje, a lição de Esther, vai nos ensinar. Então, corre lá, pega a sua Bíblia e vamos juntos estudar um pouco mais da série, né? Outro capítulo da nossa série. Essa série é totalmente confiável. Falei isso na outra vez que eu dei aula para vocês. Isso não é um romance, isso não é um conto, isso é história verídica. Ela tem início, ela tem fim, ela tem data. Aconteceu na história normal, vamos dizer assim, essa história de Esther, tá bom? Então isso não é uma história fictícia, isso é uma história real, onde o nome de Deus, como vocês já viram, não aparece escrito, mas todo o livro nós vamos perceber a ação de Deus, é o povo buscando a Deus, buscando a ajuda de Deus, do Deus Criador, o Deus de Israel, tá bom? Então pega a sua Bíblia e vamos lá. Abre aí no livro de Esther, eu estou com a minha aqui, ó. Minha Bíblia já está aberta aqui no livro de Esther. No capítulo 2, a gente vai fazer uma revisão rapidinha. Vocês já viram desde o início, então, o banquete de Assuero, né? Quando a esposa dele, ele chama e ela não vem. Eu não vou entrar em detalhes, porque o tempo não me permite, tá bom? A Vasti rainha recusa participar daquele banquete.
No capítulo 2, Esté, ela perde a função de rainha, né? Ela deixa de ser rainha. E o rei abre, então, para novas moças serem escolhidas para a rainha. Parece um filme, não é? Essa história eu achei muito interessante. Mas é um filme de vida real, como a tia já falou, tá bom? Então, no capítulo 2, Esté é feita rainha pela graça de Deus, né? Esté é escolhida. E aí a gente vai ver agora, caminhando mais um pouco na série, por que Deus escolheu Esté? Havia um propósito. Deus não faz as coisas aleatórias. Deus é um Deus que tem propósito naquilo que ele faz. E ele colocou Esté lá no reino com um propósito bem definido. Então, no finalzinho do capítulo 2, vai falar que Mordecai, que era o primo, que era como o pai de Esté, quem criou ela, descobre uma conspiração contra o rei Assuero. E aí ele conta para Esté, e Esté conta para o rei. Eram guardas que queriam atentar contra a vida do rei. E aí esses homens foram mortos, né? Porque estavam querendo matar o rei. Então, no capítulo 3, a nossa aula de hoje vai basear-se no capítulo 3 e no capítulo 4. Eu convido você, durante a semana, a ler o livro todo de Esté, tá bom? E ler esses 2 capítulos que a gente vai estar estudando hoje. No capítulo 2 vai falar sobre isso que tia falou agora, né? Que Mordecai, então, livra o rei de um atentado. Isso é muito importante. Grava isso, tá bom? Que lá na frente na série vocês vão entender melhor. Isso vai voltar à tona novamente. E Mordecai era um homem bom, muito bom, um homem obediente a Deus. Amã, esse homem que vai aparecer agora no capítulo 3, ele era um homem mau, ele odiava os judeus, né? E a gente vai ver agora, tá bom? Então, no capítulo 3, o verso 1 vai dizer assim, acompanha aí na sua Bíblia. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, depois que passou o atentado, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, nessa ocasião, poderia ser Mordecai que tivesse assumido essa função? Poderia assumir essa função. Mas o rei colocou Amã, que era uma pessoa lá do trono, era como primeiro-ministro, para governar agora. E esse homem, Amã, ele era um homem muito mau, né? Como Mordecai era um homem bom, e eu li no comentário da minha Bíblia, que ele é como se fosse assim, a bondade em pessoa, o Amã é a maldade em pessoa. Dá para você pensar nisso, uma pessoa assim, má, uma pessoa que buscava só as coisas para o ego dele. Na verdade, Amã, ele queria ser Deus, né? Porque por onde ele passava, a gente vai ver que ele queria que as pessoas se curvassem e o adorassem como um rei, né? E queria, no caso, ser um Deus, né? O coração de Amã era um coração muito ruim. Então, no capítulo 3, o versículo 5 e 6, vamos acompanhar aí também junto comigo na sua Bíblia, diz assim, ó, vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco os seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, Mordecai ficou com tanta raiva de Amã, porque Amã não se dobrava diante dele, que descobriu que Mordecai era judeu, então decidiu não só ferir Mordecai, mas matar. Vocês já pensaram nisso? A atrocidade, matar todos os judeus, os velhos, a Bíblia vai dizer velhos, crianças, mulheres, homens. Ele não queria saber, ele queria matar esse povo. Então, o versículo, o 5 e o 6, agora a gente vai para o 8 e o 9, vamos lá, vamos ler. Então disse Amã ao rei Assuero. Então Amã, ele bolou um plano maligno, um plano muito mau para tentar matar, atingir Mordecai. Por quê? Porque Mordecai não se dobrava diante de Amã. Uma coisa que tinha que lembrar aqui é que esse ato de Mordecai não se dobrar diante de Amã, gente, preste atenção, isso não era um ato de rebeldia do coração de Mordecai. Mordecai não se dobrava porque os judeus tinham o costume, e ainda tem até hoje, de não se dobrar diante de outros deuses, né? Os que seguem a palavra de Deus. Claro que tem judeus que nem ligam mais para isso hoje.
são incrédulos, né, como qualquer outro povo. Mas os judeus que seguiam as Escrituras, eles não se dobravam, como a gente também, a Igreja do Senhor, não deve se dobrar diante de ídolos, diante de coisas, diante de pessoas, adorar famosos, adorar uma roupa, ou querer demais. O que é adorar? É colocar o coração naquilo. Nós não devemos fazer isso. Então, Mordecai, ele não se dobrava diante de Amã, não era um ato de rebeldia, pelo contrário, era um ato de temor a Deus. Ele temia tanto a Deus que arriscou a própria vida em não se dobrando diante de Amã. Então o versículo 8 e 9 vai dizer, o plano que então Amã, com muita raiva de Mordecai, ele maquinou no seu coração pecaminoso, maligno, o plano para destruir Mordecai e assim também todo o povo judeu. Diz assim o versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado diversos entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parece ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Olha a malignidade do plano desse homem. Nós vamos matar os judeus e nós vamos saqueá-los, nós vamos tirar o dinheiro que ele tem para botar nos cofres do governo. Olha quanta maldade no coração de Amã. Mas Deus não estava com os olhos fechados nem com os ouvidos tapados. Deus estava vendo e percebendo e conhecendo todas as coisas como Ele sempre faz. Deus está no trono. Em todas as situações, Deus está no trono reinando. E Deus estava ali guardando o seu povo. Então, vamos ver o que aconteceu. Né? Quando o rei decreta no versículo 13 do capítulo 3, pega aí, acompanha comigo. Enviaram-se as cartas, depois que o rei decretou que todos os judeus seriam mortos, foram enviadas para todas as províncias a carta do rei, dizendo que os judeus tal dia iam ser mortos. Preste atenção como o povo judeu reagiu a essa carta. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, eram pessoas que iam levar as cartas às províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueiem os seus bens. O que esse povo fez de mal para o rei, ou para Amã? Nada, gente, eles não fizeram nada, eles não tinham feito nada. Mas o coração mau de Amã, que queria ser adorado, queria ser exaltado como um Deus, estava ali, cheio de ira, cheio de vingança, e aí para conseguir o que ele queria, que ele não conseguia realmente, todas as vezes que ele passava e que Mordecai estava, o povo se dobrava, reverenciando ele como autoridade, e Mordecai não se dobrava por conta dessa questão religiosa que eu já expliquei anteriormente, tá certo? Então não era um ato de rebeldia, era apenas uma questão de temor a Deus, que eles não se dobravam diante de deuses. E o Mordecai, o Amã, estava realmente se colocando como um deus. Amã bolou esse plano horrível, né, maligno, eu considero um plano maligno, para destruir o povo de Deus. Talvez o intento de Satanás em destruir o povo de Deus era o quê? Impedir que o Messias viesse. Então, vocês já pensaram nessa possibilidade? Né? Se matar todos os judeus, então não vai ter Messias, né? Porque Deus havia prometido que o Messias viria. Né? E depois a gente vai vendo na história crescendo essa revelação de Deus, e aí Deus preservou o seu povo para que do povo de Deus o Messias pudesse nascer muitos anos depois. Nós vamos ver também no capítulo 4, versículo 3, abra aí na sua Bíblia, assim: e todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto. Olha a situação que os judeus agora se encontravam, com jejum e choro e lamentação,
e muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Então era comum isso lá entre o povo, quando eles estavam passando por tribulações, amarguras, tristezas, eles rasgavam as roupas, colocavam um pano de saco em cima deles, mostrando como a alma deles estava amargurada, ferida, triste, com medo. E eles se deitavam no chão, eles choravam, eles jejuavam, eles clamavam a Deus. Está vendo que não aparece a palavra Deus, mas está vendo que o povo está buscando Deus em oração? E essa deve ser a nossa atitude. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós devemos buscar a presença de Deus. A oração não é só quando estamos passando por momentos difíceis. Estão lembrados da florzinha que eu mostrei no início? Isso serve para todas as horas, queridos, todos os momentos da nossa vida. A oração é um meio da gente conversar, da gente se comunicar com Deus. Na oração eu vou colocar para Deus aquilo que eu estou precisando, eu vou ouvir Deus falando, trazendo à minha memória aquilo que eu li da palavra. A oração é um relacionamento de amor. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento de amor. Tia colocou aqui nas minhas anotações, quando a gente ama alguém, as meninas aí, os meninos maiores que já estão assim, querendo paquerar com alguém, se interessando, a gente quer estar perto da pessoa. Eu quero estar perto do meu marido porque eu amo meu marido, eu quero conversar com ele, eu quero conhecê-lo cada dia mais. Então, essa deve ser uma atitude da gente para com Deus também. Nós amamos a Deus, nós dizemos que nós somos filhos dele, nós somos servos dele, nós somos amigos de Deus. Então, Deus tem prazer que a gente converse com ele. Tia, Deus precisa da nossa oração? A oração para Deus é como combustível para a gente, né? Que o nosso carro não anda se a gente não colocar combustível, a nossa vida não consegue caminhar bem se a gente não orar. Não, Deus não é assim. Deus não precisa da minha oração, Deus não precisa da sua oração. Mas Deus, na sua soberania e graça, Ele decidiu que Ele quer que a gente esteja perto dEle em oração. Lá, a gente vai ver lá em Tessalonicenses que a Bíblia diz que nós devemos orar todo o tempo. Deus quer que a gente esteja perto dEle. Deus quer que a gente diga para Ele e para as pessoas, eu dependo de Ti, Senhor. Todo mundo possa ver que eu dependo de Deus, eu dobro os meus joelhos, ou mesmo que eu não sou acostumada a orar de joelhos sentada, sei lá, eu gosto agora de orar de joelhos, né? Sempre eu gosto agora, antes de dormir, eu me ajoelho, como sinal dizendo, Senhor, aqui eu estou humildemente te agradecendo pelo dia, estou te pedindo tantas coisas e ali eu passo um tempo conversando com Deus. É bom a gente ajoelhar, mostrando a gente mesmo que nós precisamos estar com o coração humilde. Não adianta se ajoelhar só os joelhos, se o coração não estiver voltado para Deus, a mente não estiver voltada para Deus. Isso não significa nada, é apenas um símbolo. Mas se você está ali com seus joelhos e seu coração também humildemente na presença do Senhor, isso agrada o coração de Deus. Então, a oração é um relacionamento com Deus, tá bom? E aí a gente vai ver nessa história que aconteceu um extraordinário. Os judeus ficam sabendo, e aí eles oram, e aí Mordecai fica muito desolado, muito triste, e aí acaba contando, alguém vê na porta do palácio e vai contar para Esté que Mordecai está assim, e Esté fica preocupada com o pai, né, o pai adotivo dela. No capítulo 4, versículo 14 ao 16, a gente vai ler agora, tá bom? Acompanha na sua Bíblia. Porque se de todo te calares, aqui é Mordecai já falando com Esté, alguém conta para, Mordecai conta para um empregado, e o empregado vai contar para a rainha Esté o que estava acontecendo, que o povo de Deus, o povo judeu, ia ser morto naquele dia ali, marcado já pelo rei, decretado pelo rei. Então, Esté fica muito assustada também, porque imagina, o que agora que vai acontecer com ela ou com o povo dela? E Mordecai diz, Esté, vá falar com o rei, tente ajudar o seu povo. Foi para isso que Deus colocou você aí como rainha. A Mordecai acreditava nesse propósito de Deus. E se Esté não obedecesse em tentar lutar pelo povo dela, Mordecai acreditava que Deus ia, de alguma maneira, salvar o seu povo, mas Esté iria sofrer as consequências daquilo, da fraqueza dela, do medo dela. E aí ela disse, mas se eu for ao rei, eu posso morrer, porque naquele tempo ninguém poderia chegar na presença do rei se o rei não convidasse, se o rei não mandasse chamar. E se a pessoa fosse para a presença do rei, e se o rei não estendesse o cedro para ela, ela poderia morrer ali. E Esté também estava com medo de morrer. E aí Mordecai fala isso que nós vamos ler agora no capítulo 4, versículo 14, tá bom? Acompanha aí.
Mordecai está exortando a Esther, confrontando a Esther a fazer a coisa certa, mesmo que seja difícil. Diz assim: porque se de tudo te calares, agora, se de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste levada a rainha. Era isso que Mordecai acreditava, que Deus tinha colocado Esther lá no reino, no palácio, para proteger agora e ajudar o seu povo, o povo de Deus. Então disse Esther que respondessem a Mordecai, né? Ela estava falando através de pessoas que iam levar a notícia, como Tia já falou. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Olha só, agora Esther estava com a incumbência, com um desafio enorme de ir à presença do rei e pedir ao rei para ajudar o povo judeu. E aí o que a gente aprende dessa lição? Esther orou, colocou as servas dela também, as moças que trabalhavam lá para ela, cuidando dela, para orar também. Durante 3 dias e 3 noites eles passaram em jejum e oração. Então a gente aprende com a história de Esther, queridos, que em situações difíceis, como os judeus estavam enfrentando, eles buscaram a Deus. Nós também precisamos buscar a Deus, como eu já falei, não só em situações difíceis. A oração não é só para ser só feita quando nós passamos por situações difíceis, mas nós devemos orar em todo tempo. Era algo proibido, como Tia falou, Esther aparecer lá para conversar com o rei. Mas Esther usou uma arma poderosa, que foi a oração. Ela foi buscar Deus e se encher de força e de coragem. Porque por Esther só, ela não teria coragem de enfrentar o rei, porque ela estava correndo o risco de morrer, né, perder a sua vida. Mas ela foi. Esther foi corajosa. Deus deu coragem a Esther. E Esther foi. Então, Esther foi debaixo de oração e de temor a Deus, para pedir ao rei em favor do seu povo. Esther foi na dependência de Deus. Ela foi corajosa e arriscou sua vida em favor do seu povo. E aí, quando Tia estava estudando, Tia lembrou também de uma história parecida com essa de Esther, a história de Jesus. Jesus entregou a vida dele por nós ainda sendo pelo seu povo, mesmo que nós fôssemos pecadores ainda, Deus nos amou. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça. Então, quando Cristo veio, ele deu a vida dele por nós, parecido com Esther. Né? Esther aponta para Jesus, mostrando que ali ela estava dando a vida dela em favor do seu povo. E ali Deus poupou a vida de Esther. Nós vamos ver mais na frente na série. E agora nós vamos ver que Cristo, Deus não poupou Cristo. Por que Deus não poupou a vida de Cristo? Porque o pecado estava sobre nós, toda a humanidade. Depois que Adão pecou, Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Todo ser humano estava debaixo do pecado. E só o Cordeiro de Deus poderia morrer e derramar o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. E isso Cristo fez. E ele escolhe para si um povo, o povo eleito, o povo da nova aliança, escolhido e lavado pelo sangue de Jesus ali na cruz. E hoje nós podemos ter vida com Deus, comunhão com Deus e ter direito à vida eterna, para sempre morar com Deus no céu. Então, para a gente concluir, nós vamos ver o restante do desenrolar da história nas outras séries. Tia não pode contar hoje, tá bom? Assiste o próximo capítulo da série que vocês vão entendendo mais até o final dessa série. Então, a gente vai trazer algumas coisas de aplicação. Primeiro, nós devemos seguir o exemplo de Esther e o seu povo. O que foi que eles fizeram na hora difícil, na hora do sofrimento, do desafio, do medo? Eles oraram e jejuaram. Eles sabiam que dependiam de Deus, que eles precisavam estar na dependência de Deus e que Deus ia dar força e coragem para eles enfrentar aquela situação difícil. Depois a gente vai ver se Deus deu força e coragem para esse povo, o que aconteceu também com Esther.
diante do rei Assuero. Em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 e 18, agora no Novo Testamento, a gente vai concluir com isso aqui, dizendo assim, olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar. 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o que é que a gente aprende com essa história de Esté e com isso aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que nós devemos orar sempre, tá bom? Outra coisa, que nós devemos ser agradecidos. Ai, tia, mesmo passando por situações difíceis, sim, o Senhor está conosco. Nós podemos agradecer e continuar confiando no Senhor, que Ele vai nos dar livramento. Aconteça o que acontecer, Esté não disse isso, eu vou falar com o rei. Se eu perecer, eu pereci. Gente, o máximo que pode acontecer com Esté e conosco é morrer. E se nós morrermos, nós vamos estar com o Senhor. Então, nós precisamos fazer a coisa certa, quando Deus nos chama a fazer, sem temor, sem medo. É verdade que a gente treme nas bases, né? Nós somos humanos, mas nós temos uma arma poderosa, que é a oração. Nós podemos orar ao nosso Deus, e Ele vai nos dar força e coragem para a gente fazer o que é certo. Outra coisa que a gente precisa fazer também, que Paulo nos ensina aqui, é estarmos unidos com Cristo. Sozinhos, nós não vamos conseguir vencer essa batalha, porque o medo é muito grande. Mas o Senhor conosco, Jesus conosco, assim, com o Senhor, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Nós precisamos desenvolver, então, essa vida de oração, esse relacionamento com Deus. Quem ama, como a tia já falou, conversa. Quem ama, quer estar perto. Lembra disso, tá bom? Então, se você ama a Deus, se você diz que ama, então conversa com Deus, leia a sua palavra, escute o que Ele está falando, escute as aulinhas, pense no que você está aprendendo, coloque em prática, obedeça seu pai e sua mãe, esteja perto de Deus. E aí está terminando aqui dizendo, Senhor, dai-nos ouvidos para ouvir a Tua voz, dai-nos compreensão, para a gente entender a Tua palavra, e ajuda-nos a depender do Senhor, como nós precisamos depender de Deus, né? Para que a gente viva de uma forma que agrade o Senhor. Nós precisamos aprender como viver para agradar a Deus. E como é que a gente vai aprender? Viver de uma maneira que agrada a Deus? Estudando a Sua palavra, praticando os seus ensinamentos no nosso dia a dia. E um desses ensinamentos é a oração. Então, em toda a Bíblia, a gente vê a importância da oração. Desde do Éden, né, eles conversavam com Deus. Isso é oração, conversar com Deus. Depois da queda, eles conversavam com Deus também. Deus se manifestou a sua graça e misericórdia para com eles. E eles buscavam, Esté e os judeus buscavam a orar, buscando a misericórdia de Deus. Nós também devemos buscar a misericórdia de Deus. A misericórdia é Deus agir nas nossas misérias, nos nossos erros. Deus ter compaixão de nós. Isso é misericórdia. A oração, como a tia já falou, não muda Deus. Ele não precisa de combustível, como a tia falou. Nós sim precisamos. A plantinha precisa, para estar viva e bonita, ela precisa, comparando a nossa vida, ela precisa de oração. Se nós não orarmos, nossa vida vai ficar assim, murcha, seca, sem poder dar frutos. Então, para a gente terminar, quando a gente ora, eu estou dizendo a Deus que Ele é poderoso, que eu preciso dEle, e que eu exercito a minha fé, eu estou colocando minha fé nele, e eu espero milagres, eu espero Deus responder às minhas orações. Então fiquem na paz de Deus, bom restante de domingo, que o Senhor Deus nos abençoe, que a gente continue numa vida de oração, tá bom? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar para terminar? Pai, nós te agradecemos por esta palavra, pelos ensinos, pela vida de Esté, de Mordecai, pelo mau exemplo de Amã, Senhor. Nós não queremos ser como Amã, homens maus, mulheres maus, não, Senhor. Nós queremos ser como Mordecai, homens bons, mulheres boas como Esté, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a desenvolvermos uma vida de oração diante do Senhor, e que a gente viva para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Grande beijo, queridos, até a próxima aula.